Bora lá, bora estudar a Constituição do Estado de Minas Gerais. Lembrando que nós estamos no Poder Legislativo. Na aula passada, gente, eu fui até o final do 53 e agora a gente vai para o artigo 54. Sinceramente, uma das grandes probabilidades nos concursos em Minas. Por quê? O artigo 54, ele tem como correspondente na Constituição Federal o artigo 50. E o 54, ele está muito mais detalhado agora na Constituição Estadual do que o artigo 50 da Constituição Federal. Então, assim, virou um prato cheio para as provas de direito constitucional, tá? Sinceramente, acho difícil em algum concurso aí em Minas Gerais, tá? Não ter um questionamento sobre o artigo 54 da Constituição do Estado. Inclusive, tem até uma conotação aqui, um reflexo até político, quando a gente observa a redação do artigo 54 da Constituição Estadual. Tranquilo? Então vamos lá? Vamos estudar esse importante dispositivo da Constituição Estadual. Vale a pena, inclusive, comparar com o artigo 50. E a gente vai fazer isso na aula de hoje. Então tá. Então o que a gente tem aqui, gente? Poder Legislativo, na Constituição do Estado de Minas Gerais. E como eu estou chamando a atenção, podem marcar o artigo 54 da Constituição Estadual. Lembrando, tá, que o 54 é mais para o concurso da Assembleia e, quem sabe, para o concurso do Ministério Público. Para o concurso do TJ, TJMMG, eles, em regra, não colocam o 54. Mas vamos lá, a gente está fazendo uma preparação agora geral para todos os concursos em Minas Gerais. Então, artigo 54. Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente. Olha só, a Constituição está dizendo que de 6 em 6 meses, independentemente de convocação, o secretário de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador precisam comparecer. Comparecerão semestralmente sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Espera aí, professor. Na Constituição Federal, o ministro de Estado, a autoridade que está subordinada diretamente ao presidente da República, tem que ser convocado. Na Assembleia Legislativa, agora, o comparecimento é obrigatório? Sim. De 6 em 6 meses, semestralmente. Isso vai virar questão de prova, gente, tá? Então percebam que o controle da administração pública pela Assembleia Legislativa, ele está muito mais rigoroso em Minas Gerais do que o controle da administração pública pelo Congresso Nacional no plano federal. Por quê? Porque no plano federal, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar do artigo 50. Vejam aqui, o caput do artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Perceberam a diferença? Na Constituição Federal é uma possibilidade. O Senado, a Câmara, as comissões do Senado, as comissões da Câmara, em resumo, o Congresso pode convocar um ministro de Estado ou uma autoridade que está subordinada diretamente ao presidente. Pessoal do primeiro escalão.
Na Assembleia Legislativa, não. A galera tem que ir já, olha só, tá? Se eu fosse examinador, eu não ia perder essa oportunidade, tá? Porque é algo assim, ó, que não está presente nas outras constituições estaduais. E isso, gente, foi uma emenda recente, tá? De 2019, se eu não me engano. Então, olha só, os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador comparecerão, não tem que ter convocação, eles têm que ir, comparecerão semestralmente, sob pena de responsabilidade, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para pessoalmente prestarem, informações sobre a gestão das respectivas secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Então, atenção, ó, pessoal que está onde? No primeiro escalão de governo, Isso aqui, ó, é justamente o primeiro escalão. Eu estou falando justamente, ó, do secretário, do dirigente da autarquia, da sociedade de economia mista, enfim, das entidades da administração indireta e daqueles titulares subordinados diretamente ao governador. Todo mundo aqui, ó, pode ser classificado como autoridade de primeiro escalão, que está diretamente abaixo do governador do estado, tá? Então, a partir de agora, vocês já sabem, não precisa ter convocação da Assembleia. Tem que ir de 6 em 6 meses. Semestralmente, ó, o primeiro escalão tem que ir lá na Assembleia e prestar contas, à Assembleia Legislativa. Prestar as informações sobre a gestão das respectivas secretarias. Vou dizer para vocês, tá? É só a Constituição Mineira que tem isso. Isso não está nas outras constituições estaduais, tá? E detalhe, não está na Constituição Federal. É uma emenda de 2019 ou 2020. Sabe o que isso demonstra? Desconfiança do Legislativo Mineiro com relação ao Executivo. E o entendimento parlamentar do Poder Legislativo que precisa controlar mais a administração pública, controlar mais o Poder Executivo. Tá? É algo, gente, totalmente inusitado. Se você pegar a redação anterior da Constituição Mineira, não tinha isso, ok? Então percebam que a Assembleia tutelando, cada vez mais o Executivo, para que o Executivo preste contas, para que o Executivo informe o secretariado do Executivo estadual como um todo, o primeiro escalão do Executivo como um todo, tá? Fazendo uma análise política, que não vai cair no concurso, obviamente, para mim é um enfraquecimento e falta de prestígio do Executivo, tá? E um fortalecimento do Legislativo. Isso não é comum na relação entre Legislativo e Executivo nas constituições estaduais, ok? Então percebam aí, ó, isso aqui é tema de prova, hein? Os secretários de Estado, os dirigentes das entidades da administração indireta e os titulares dos órgãos diretamente subordinados ao governador do Estado comparecerão semestralmente sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada às comissões permanentes da Assembleia Legislativa para prestarem pessoalmente as informações sobre a gestão das respectivas entidades, secretarias, entidades e órgãos no semestre anterior, nos termos de regulamento da Assembleia Legislativa. Repito, ó, na Constituição Federal não existe isso. Na Constituição Federal, o caput do artigo 50, uma possibilidade de convocação. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou qualquer autoridade subordinada diretamente ao presidente da República. Em Minas, o secretário tem que ir de 6 em 6 meses dar explicação para a Assembleia. Em Minas, o diretor da autarquia, da empresa pública, da sociedade de economia mista, da fundação, tem que ir de 6 em 6 meses dar informação, prestar informação para a Assembleia, E todas as autoridades do primeiro escalão ali que estão subordinadas diretamente ao presidente da República, tá? Ao presidente, desculpe, diretamente ao governador. Lembrando, ó,
que a prestação de informação é nas comissões, tá? Não é ao plenário da Assembleia, ó. É nas comissões, ó. Concurso da Assembleia vai cobrar isso aqui, ó. Ok? É perante as comissões da Assembleia Legislativa. Super inusitado isso aqui, ó. Tá? Então tá aí o aviso para vocês. Parágrafo 1º. Aqui, ó, é algo normal. Isso aqui, ó, é um agendamento, né? Eu posso ter um agendamento por parte do secretário, ó. O secretário de Estado poderá comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões. Estão vendo que aqui agora, ó, é a Assembleia ou a qualquer das comissões, por sua iniciativa e após entendimentos com a mesa da Assembleia, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Então vamos supor, nós estamos aí, né, em pandemia de Covid-19. Aí, obviamente, o que pode acontecer? O secretário de Saúde, né, do Estado de Minas Gerais, ele pode agendar, né? Então aqui, ó, é algo acertado, ó. Ele pode fazer um agendamento com a mesa da ALMG. Para quê, gente? Ele faz um agendamento da mesa da ALMG para discutir, por exemplo, um projeto de lei de combate à Covid-19. E pode ser que esse agendamento seja para, né, expor assunto de relevância da saúde, da Secretaria de Saúde, perante o plenário da LMG, mas pode ser também perante o quê? Perante as comissões. Tá? Então aqui, ó, uma relação entre executivo e legislativo, legislativo e executivo, super saudável. Isso aqui é normal, né? Um secretário de saúde, por exemplo, através de intermediação da mesa da Casa Legislativa, está lá um PL tramitando referente, né, à sua pasta, e ele quer lá expor assunto de relevância no plenário ou nas comissões. Peraí, professor, isso está na Constituição Federal também? Sim. Qual que é o correspondente aqui, ó? Na Constituição Federal, só para colocar a remissão na Constituição Federal. Aqui, ó, tá igual ao artigo 50 da CF 88, parágrafo 1º. Olha só como que é a mesma coisa, né? Do artigo 50, parágrafo 1º da CF 88 aqui, ó. Artigo 50, ó, da Constituição Federal, tá? Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Peraí, se isso existe na Constituição Federal, no Congresso, na relação entre Congresso e Executivo, Executivo e Congresso, né? Executivo Federal e Congresso Nacional, vai existir também nas Constituições estaduais. Isso está presente em todas as Constituições estaduais, tá? Então percebam aqui, ó, novamente, ó, o que está acontecendo? O secretário de Estado comparecendo, mas é uma faculdade, ó, poderá comparecer à Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e após entendimento com a mesa. Por isso que eu falo que é um agendamento, ó. Ele quer ir, ó, o secretário, ele quer ir lá na Assembleia, e aí ele agenda com a mesa da Assembleia, tá? O dia, o horário, para expor ali assunto de seu interesse, assunto de relevância da sua respectiva pasta, da sua respectiva secretaria. Tranquilo? Percebam, ó, é igualzinho ao 50, parágrafo 1º da CF 88. Aqui não tem novidade nenhuma. Ok. Parágrafo 2º. Aí olha só, a questão de prova aqui é sempre a mesma, inclusive lá no Congresso, ó. A mesa da Assembleia, ok? Não é a comissão convocando, percebam que é a mesa da Assembleia, poderá encaminhar ao secretário de Estado pedido escrito de informação e a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou prestação de informação falsa
importam em crime de responsabilidade. Aqui, ó, de novo, é igual à Constituição Federal. Só que lá na Constituição Federal só vai mudar os atores, né? Então aqui, ó, a mesa da Assembleia encaminhando um pedido escrito de informações ao secretário. O secretário tem que responder? Tem. Ou, se ele não responder, né, no prazo de 30 dias ou prestar informações falsas, está configurado o crime de responsabilidade. Aqui, ó, isso aqui é igual, deixa eu colocar a remissão aqui sempre no mesmo padrão, né, ó, igual ao artigo 50, parágrafo 2º da CF 88. Só que, obviamente, lá na Constituição Federal, os atores, né, eu mudo os atores, olha só. Artigo 50 da CF 88, parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação aos ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então é a mesma regra que tem na Constituição Federal, pelo princípio da simetria, inclusive, está reproduzida aqui, ó, na Constituição Estadual, ok? Então aqui, ó, o que a gente precisa lembrar no esqueminha? É a mesa da LMG que encaminha o pedido escrito de informação, tá? Percebam aí, ó. É a mesa da LMG encaminhando um pedido escrito de informações. Então, por exemplo, a comissão X pode encaminhar o pedido diretamente para o secretário? Não. A comissão X da Assembleia tem que mandar para a mesa da Assembleia. Aí a mesa da Assembleia encaminha o pedido escrito de informações ao secretário de Estado, por exemplo. Tá? Lembrando que não é só o secretário, mas qualquer autoridade do primeiro escalão, ok? Aí o que o secretário de Estado tem que fazer? Ele precisa responder. Então, ó, eu tenho que ter, né, a necessidade de resposta, beleza? Ele tem que responder. Em qual prazo? No prazo, né? Ó, peraí, deixa eu esquematizar melhor aqui, ó. Em 30 dias, ele tem que responder em 30 dias, tá? Se ele não responde em 30 dias, tá? Ó, se em 30 dias ele não responde, tá? Ou então ele presta informações falsas ou insuficientes, o que está caracterizado, gente, tanto nessa situação aqui como na situação de não resposta? Está caracterizado o crime de responsabilidade por parte do secretário. Tranquilo? Então, ó, qual que é a tendência de prova? Perguntar exatamente o que eu coloquei nesse esqueminha aqui, ó. Então façam aí, né? Passem a limpo depois, tá? Aqui ficou um pouquinho apertadinho, mas o importante é vocês compreenderem a regra, né? Então aqui, ó, a mesa da Assembleia encaminhou um pedido escrito de informação. Pode ser que esse pedido tenha vindo internamente na Assembleia de uma comissão parlamentar de inquérito. Ó, vamos aperfeiçoar esse esqueminha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, pediu para a mesa encaminhar o pedido escrito de informação ao secretário de Estado ou a qualquer autoridade do primeiro escalão. Aí o secretário de Estado ele tem que responder. Em qual prazo? Em 30 dias. Se ele não responde em 30 dias, ou se ele presta informações falsas ou insuficientes, está caracterizado o crime de responsabilidade. Lembrando que o mesmo pode acontecer lá no Congresso Nacional. Só que aí é só você mudar. Então tira a mesa da Assembleia, coloca a mesa da Câmara, a mesa do Senado.
tira o secretário de Estado, coloca o ministro de Estado ou qualquer autoridade subordinada diretamente à Assembleia Legislativa. A gente está vendo isso bastante no noticiário. Existe uma comissão parlamentar de inquérito em andamento no Senado. E aí essa comissão parlamentar de inquérito já encaminhou, a comissão da Covid-19, já encaminhou via mesa do Senado Federal diversos pedidos escritos de informação. Entenderam? Esses pedidos têm qual prazo para retornar? 30 dias. Quem não responder em 30 dias, quem prestar informação falsa ou prestar informações insuficientes, está caracterizado o crime de responsabilidade. Então a gente vai ter aí muita informação chegando. Muita informação chegando, por exemplo, à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investiga, o combate à Covid-19 no Brasil, e sobretudo por parte do governo federal. Ah, mas tem que fazer uma CPI também nos estados. Aí fica a cargo de cada Assembleia Legislativa. Ah, mas tem que fazer a CPI no município, Câmara Municipal. Uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso vai fazer o controle externo em cima das atitudes e das atividades da União. Ah, ok, eu posso investigar o repasse da União para os estados? O repasse, sim. Agora, a comissão no Senado Federal pode investigar a gestão de política pública de saúde nos estados e nos municípios? Não. Para isso tem que ter CPI na Assembleia, para isso tem que ter CPI na Câmara Municipal, porque a gente vive em federação. E numa federação você precisa respeitar a autonomia dos entes federativos, tá? Ó, gente, vai ter questão, tá? Eu tenho certeza que os concursos públicos daqui para frente não deixarão isso barato. Vai ter questão de comissão parlamentar de inquérito. Tudo isso que nós estamos vivendo é não apenas um momento histórico e trágico para a sociedade brasileira, tá? Também é um momento em que as bancas examinadoras estão atentas e que irão colocar nas questões de prova tudo que está acontecendo. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de situação. Então a gente tem isso aí. Mas então, o artigo 54, o caput importantíssimo, o parágrafo 1º importante, mas é igual ao parágrafo 1º da CF 88, e o parágrafo 2º também, importante, mas é igual ao artigo 50, parágrafo 2º da CF 88, tá? Como eu disse para vocês, na Constituição Federal só mudam os atores, As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação aos ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Viram? É a mesma redação, só muda, ao invés de secretário, ministro de Estado. Ao invés de autoridade subordinada diretamente ao governador, autoridade subordinada diretamente ao presidente. Beleza? Ok, professor. Bola para frente. Acabou? Não. Aí que tá, Olha como que a Constituição Mineira tem mais chance de cobrança. Surgiu um parágrafo 3º. Olha só, isso aqui não tá na Constituição Federal. Na Constituição Mineira tem, atenção, a mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido, de informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e outras autoridades estaduais, e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. Não entendi, professor. A Constituição Mineira ela é tão mais detalhista e didática que a federal, que ela sabe distinguir quem comete crime de responsabilidade e quem não comete crime de responsabilidade. Percebam aqui, falou só do secretário de Estado, ok? Aí o seguinte, o pedido escrito de informação foi para o secretário de Estado. O secretário de Estado não respondeu, crime de responsabilidade. Prestou informação falsas, crime de responsabilidade. Insuficiências, crime de responsabilidade.
ok? Na Constituição Federal está tudo junto e misturado, porque lá eles colocam também as autoridades do primeiro escalão como um todo. Mas por que eu disse que a Constituição Mineira foi mais didática? Quem comete crime de responsabilidade, gente, é até secretário de Estado, ou quem tem status de secretário. Entenderam? O mesmo acontece na União. Quem comete crime de responsabilidade é o ministro de Estado ou quem tem status de ministro. Aí comete crime de responsabilidade. Só que lá na Constituição Federal eles não fizeram essa distinção. A Constituição Mineira fez. Então, ó, o secretário de Estado comete crime de responsabilidade. As demais autoridades aqui, ó, elas cometem infração administrativa, ó. Improbidade administrativa, por exemplo. Então, como que seria o esqueminha aqui, ó? Uma CPI. Uma CPI na Assembleia. Encaminha, pede para a mesa da LMG encaminhar o quê? Um pedido escrito, tá? De informações. Beleza? Só que é o seguinte, ó, esse pedido escrito de informação agora, ele não vai ser mais para o secretário de Estado. Ele vai ser, né, para dirigente, ó, aqui, ó, dirigente de entidade da ADM indireta, ou então, ó, para o comandante geral da PM. E aqui, ó, entre aspas, entra o Corpo de Bombeiros Militar também, tá? Vou colocar aqui, ó, PM, CBM. Lembrando que os comandantes são separados. Existe o comandante geral da PM e o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, beleza? Mas enfim. Então olha aqui, ó. Qual que é a diferença aqui, ó? Eu tenho que diferença o seguinte, eles precisam responder. Não responderam em 30 dias ou então, né, prestaram informações falsas ou insuficientes, qual que é a consequência, gente, dessa não resposta em 30 dias, tá? Lembra, eu esqueci do não aqui, né? Ó, não resposta. Deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho, né? Peraí, ó. Não responderam em 30 dias, aqui, ó. Ó, não responde em 30 dias, tá? Ou então presta informações falsas ou suficientes. Qual que é a consequência disso aqui, ó? Vai ser crime de responsabilidade? Não. Vai ser infração administrativa. Lá na Constituição Federal, na prática, acontece isso também. Só que isso aqui é um detalhamento teórico, entenderam? Por quê? Porque quem comete crime de responsabilidade é aquele, né, que está ocupando, na verdade, ou a Secretaria de Estado, ou então, né, um cargo que tenha status de secretário. Então não é todo mundo que comete crime de responsabilidade. E no plano da União vai acontecer a mesma coisa. Quem comete crime de responsabilidade é o ministro de Estado ou quem tem status de ministro. É por isso que a Constituição Mineira fez essa distinção, ó. Fez essa distinção, é extremamente didática aqui, ó. A mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar, implicitamente o comandante-geral, né, do Corpo de Bombeiros Militar, porque entra aqui, ó, ou outras autoridades estaduais. E a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, prestação de informação falsa, constitui infração administrativa sujeita à responsabilização. Tranquilo? É a mesma regra, só que com esse detalhe teórico, esse detalhe didático, né? A Constituição Estadual, ela foi mais didática, mais detalhista. Não é todo mundo que comete crime de responsabilidade. Tranquilo? Beleza. Aí vejam só,
além do parágrafo 3º, a Constituição Estadual traz também o parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no caput, a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão, sempre que julgarem necessário, convocar qualquer dos agentes públicos mencionados no caput para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso de ausência injustificada. Então, está só repetindo. Eu posso ter a convocação. E a convocação é para prestar o quê, gente? Pessoalmente, informações. Então, a Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões podem aí convocar qualquer dos agentes públicos mencionados no caput para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade. De novo aqui, ó, o importante é perceber que uma comissão da Assembleia pode fazer isso, uma CPI, assim como as CPIs no Congresso Nacional também podem. Beleza? Não erre isso aí, ó, só está repetindo. Constituição Estadual só está repetindo mais uma vez o que a gente já viu, não só no caput, né, da Constituição Estadual, mas também no próprio caput da Constituição Federal, do artigo 50 da Constituição Federal. Beleza.